Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa nova entrevista, hoje com o senhor Hugo Costa. Já vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. E para quem tem acompanhado a gente, sabe que nós vamos falar sobre os 4 temas do sucesso de uma profissão, seja a empresa, seja a entidade no qual ele representa. É uma revisão para que você acompanhe e para quem está chegando agora, fica a saber o nosso roteiro do nosso bate-papo. Então agora, eu já vou dizer para você um pouco do que eu já conheço do meu amigo aqui, Hugo Costa. Primeiro, ele é economista por formação, deputado na Assembleia da República Portuguesa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar e presidente da Distrital do PS em Santarém. Falei certo? Falaste, sim, senhor. Pronto. É um gosto de ter aceito o convite também. Olha, eu que agradeço. Nós nos conhecemos no âmbito da nossa formação em sustentabilidade numa universidade aqui próximo e dentro do projeto, o nosso amigo aqui é o próximo a ser entrevistado. É um gosto e foi um gosto de ter conhecido ainda no ISEG, escola que eu conheço bem, a minha escola da licenciatura e todas as formações posteriores, e andámos lá a tirar pós-graduações de sustentabilidade e assim que este teu projeto disponibilizei-me automaticamente para colaborar, dizendo que é um gosto ter visto este projeto e receber-vos também aqui na Assembleia da República. Olha, eu não conhecia. Para quem tiver a oportunidade, vem aqui para conhecer também um pouco desse local, onde tanto se discute sobre o futuro do país. Vamos iniciar então com a primeira pergunta, o líder. Hugo, nossa primeira pergunta tem a ver com o líder, a pessoa, né? Olhando agora para você, lá para trás, quando foi que o Hugo percebeu que tinha um tino para o líder? Como é que isso aconteceu? André, mais do que a questão de liderança, o meu percurso começou por uma questão de trabalho. Sempre disponibilizei para trabalhar. Foi assim nos empregos onde passei, na minha passagem pelas empresas privadas, em que sempre me disponibilizei para trabalhar, também no curso superior, em que me desloquei de Tomar para Lisboa para me licenciar em Economia, proveniente de uma família humilde de Tomar, sou da primeira geração, o meu irmão também tem uma formação superior, sou da primeira geração da família que teve formação superior, fui estudar aqui em Economia para uma faculdade bem próxima, o ISEG, aqui bem próxima da Assembleia da República, e sempre foi isso, a disponibilidade para trabalhar, disponibilidade para dar o exemplo pelo trabalho. Eu gosto, mais do que pela capacidade ou não de liderança, gosto de ser reconhecido por ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa com capacidade de se entregar a combates, a desafios e de dar o exemplo. Eu não gosto de pedir para alguém fazer uma tarefa se eu não souber cumprir. Isso para mim é o ponto essencial. E mesmo no nosso percurso percebeste bem como é que eu funcionava. A minha disponibilidade mesmo exercendo as funções públicas de continuar a aprender e estudar mais quando se calhar outros não o fariam. Por isso, sempre mais do que a capacidade de liderança, acho que sempre gostei de dar o exemplo pelo empenho, pelo trabalho e pelo estudo de dossiês. Perfeito. Isso é muito importante nas características do líder. Muito bem. Vamos agora para a segunda pergunta. Tem a ver com o gestor. O cargo do gestor, eu aqui vou assemelhar ao cargo do deputado, tá? Com que hoje você ocupa. Quais são as diretrizes ou qual é o checklist de responsabilidade, quais são as tarefas de um deputado? Mas eu queria dar um viés aqui, queria dar uma direção para a sustentabilidade. Como é que hoje, já que é um tema bem mais fortemente explorado, e como é que o deputado hoje consegue trabalhar tendo que colocar a sustentabilidade, seja ambiental, um projeto virado ao animal, ou seja, a social?
como é que o cargo consegue trabalhar com a sustentabilidade na sua agenda? André, a sustentabilidade é uma obrigação de todos. O desenvolvimento sustentável, o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito não só básico da economia e dos modelos económicos atuais, mas também daqueles que são os desígnios políticos. Nós, na nossa pós-graduação, sabemos bem o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, quais são os critérios financeiros e de risco que as empresas hoje têm a nível de sustentabilidade e a sua aplicação no mundo das políticas públicas e social. Ou seja, Portugal hoje, por exemplo, é um país que foi um dos primeiros países do mundo a assumir a neutralidade carbónica em 2050. É um país que assume a liderança nas energias renováveis e é um país que assume a liderança no conjunto de matérias ambientais. E, naturalmente, olhando para aqueles que é a minha função parlamentar, eu sou deputado eleito pelo Distrito Eleitoral de Santarém, que é um distrito que tem 21 concelhos, um distrito que começa em Fátima e que acaba aqui bem próximo em Samar Correia, ou seja, na Vente, é um distrito, ou em Coruche, que já faz o distrito de Tebra, é um distrito que é um distrito que não tem mar, mas que faz fronteira com conjuntos distritos tão diferentes como Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Évora, com Setúbal. É um distrito de grande dimensão desse ponto de vista e o Concelho de Tomar, o Concelho de Origem, é um dos 21 concelhos que faz parte desse distrito. Sendo deputado eleito pelo Distrito de Santarém, sou também o coordenador regional dos deputados do Partido Socialista no Distrito de Santarém, que somos 5. Sou igualmente o deputado, o coordenador do Partido Socialista naquela que é a maior comissão da Assembleia da República, a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, uma comissão que apanha tudo o que tem a ver com infraestruturas, economia, mar, planeamento, ou seja, tudo o que tem a ver com fundos comunitários. Essa é a comissão que me dedica mais trabalho. Além do mais, sou também deputado efetivo da Comissão de Orçamento e Finanças, que é a comissão central do ponto de vista do processo orçamental, e também faço parte da Comissão de Agricultura. Por razões regionais, porque o tema agrícola é um tema muito importante no Distrito de Santarém. No cargo de o líder, o meu amigo Hugo, entrou e está agora vestido como deputado. Pronto, falou há pouco sobre qual é a tarefa do deputado. Agora, esse deputado está dentro de um ambiente ainda, no qual nós vamos chamar de mandato. Certo. Esse mandato tem que ser um modelo de gestão. Você precisa ali fazer a gestão desse mandato. Claro. Ao final disso, você tem que dizer o que estava previsto ser feito e o que foi feito. Claro. Não é? E tem indicadores disso. Você tem algum reporte, você tem alguns de como é que você mede o sucesso da tua gestão no mandato. Naturalmente, o poder da Assembleia da República em Portugal é legislativo, o poder executivo é do governo, sendo o poder legislativo e também muito de escrutínio, ou seja, o poder de aprovar as leis e o poder de escrutinar, mas também o poder de pressão. Como eu julgo que os deputados, assim como todas as pessoas que têm funções públicas, devem ser escrutinadas e devem ser alvo de escrutínio. E devem mostrar ao que vem e o que fizeram. Eu, por exemplo, quando entrei para a Assembleia da República, em 2015, passado poucos meses, decidi criar uma newsletter do meu trabalho parlamentar. E tive essa newsletter imperditivelmente até 2020. Eu vou explicar porque é que, a certa altura, decidi deixar de realizar e em que critério. Em 2020, quando fui eleito Presidente da Distrital Santarém do Partido Socialista, propus aos meus colegas deputados que existisse uma newsletter da Federação Distrital, mas em que parte dessa newsletter fosse o trabalho não só do Hugo Costa, mas dos 5 deputados eleitos pelo ciclo eleitoral de Santarém. E a partir desse momento, em que eu decidi fazer uma newsletter do trabalho de todos,
deixa de fazer sentido ter só uma newsletter minha. E eu, naturalmente, faço isso com muita regularidade. Partilho nas redes sociais sempre um conjunto de coisas que vou fazer na Assembleia da República e não tenho problema nenhum, pelo contrário, de ser escrutinado. Pelo contrário, vou sempre fazendo um mapa para perceber que assuntos pelo que pode acontecer a um deputado da Assembleia da República, mas também num conjunto de funções, é entrarmos num ramo e não sei, e depois sairmos daqui, o que é que tu fizeste em 4 anos? Nada. Andei aqui a aprovar leis e a bater palmas aos outros. Este é um risco real, mas convém termos nós a nossa capacidade de iniciativa e realizarmos coisas. E eu, naturalmente, acho muito bem que seja realizado o escrutínio. E eu próprio, enviando a newsletter do meu trabalho mensal, estou sempre aberto ao escrutínio. Essa newsletter ela é praticamente um relatório. Ela é um relatório de cumprimento de atividades. Né? De intervenções realizadas, de trabalho realizado. Sim, é público? É público. É público, sim, é público. Você percebeu que nós fomos do indivíduo para o cargo, para o coletivo, e você Com o coletivo da Assembleia da República, é isso? E agora nós vamos para a liderança. Como é que a sociedade pode perceber uma ação da Assembleia da República próximo dele? Como é que ele percebe isto é uma ação da Assembleia? As questões que nos podia colocar aqui noutros tipos de debates. Isto nós temos brincadeiras chamadas de propósito e digamos as brincadeiras de Martin, que eu admito que não era o meu forte, mas acabei por fazer aquelas suturas com boas notas já agora. Não deixa de ser curioso, são todas as disciplinas que eu fiz com boas notas, as câmeras já. A Assembleia da República é algo que está no dia a dia dos nossos cidadãos. Que é eles de decidir os impostos e decidir como é que eles são distribuídos. Essencialmente através do governo fiscal. Por isso, os nossos cidadãos estão claramente sempre muito influenciados por todas as decisões que existem na Assembleia da República. Por exemplo, recentemente aprovámos o Orçamento do Estado para o ano 2022, com alguns atrasos, devido à pandemia, devido às eleições legislativas que foram, o governo foi dissolvido. Os 2 círculos eleitorais correspondentes às nossas 2 regiões autónomas. Como penso que sabes, Portugal tem 2 regiões autónomas com alguma autonomia em relação ao governo central, estão com o poder muito regionalizado em um conjunto de domínios, desde saúde, economia, infraestruturas, ambiente, estão claramente regionalizados, ou seja, são regiões. Sei que no Brasil as regiões todo o território está regionalizado. No nosso caso, apenas as 2 regiões autónomas, a Madeira e os Açores, que são conjuntos de ilhas, são arquipélagos, que estão regionalizados e que também elegem deputados naturalmente à Assembleia da República. E depois os 2 círculos eleitorais da imigração. Portugal elege 2 deputados pelo Círculo de Imigração da Europa, ou seja, os portugueses que estão a viver em França, no Luxemburgo, na Suíça, na Alemanha, no Reino Unido, em todos esses países também elegem os seus deputados. E o Círculo Eleitoral de fora da Europa, em que os restantes cidadãos portugueses que estão a residir fora do país, mas não na Europa, elegem os seus deputados. Aí, por exemplo, o teu país de origem tem um grande peso, naturalmente, no contexto de fora da Europa. O Brasil até é o país que tem o maior peso, o Brasil, mas também os Estados Unidos da América, as ex-colónias africanas portuguesas, porque, além do Brasil, também Portugal teve uma forte participação em África, mas também na Ásia. No fundo, são esses diversos círculos eleitorais dos países que elegem também 2 deputados. E o total destes deputados são 230. Depois também estão representados por partidos. Temos neste momento uma situação política que é a maioria absoluta, ou seja, há um partido que tem em 230 120 deputados, o que quer dizer que esse partido tem capacidade de aprovar per si
ao reprovar per si qualquer iniciativa legislativa, que é o Partido Socialista, que não tinha, antes das eleições legislativas antecipadas, a maioria absoluta, tinha um acordo parlamentar com forças à sua esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista Português, com o Partido Ecologista aos Verdes e também com pessoas, animais e natureza. E depois, o segundo maior partido, que é um partido, e o Partido Socialista é um partido de centro-esquerda, digamos assim. Há um partido de centro-direita, centro-direita, que é o maior partido da oposição, o Partido Social Democrata. Depois, o terceiro maior partido é um partido de extrema-direita, o Chega. O quarto maior partido é um partido liberal, que é a Iniciativa Liberal. Depois é um partido que passou de um deputado já para um número significativo de deputados, assim como o partido de extrema-direita. Depois os partidos seguintes são partidos que perderam muita representatividade parlamentar face às últimas eleições, são os antigos parceiros do governo do Partido Socialista que deitaram abaixo o governo, nomeadamente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. O Partido Ecologista aos Verdes nem sequer elegeu deputados. Depois temos dois deputados únicos representantes do partido. A deputada de Pessoas, Animais e Natureza, que passou de 4 deputados para 1, também com uma grande redução, e o deputado único do LIVRE também, que é um partido de esquerda ecológica. São os dois partidos na área verde e na área ecológica. Naturalmente, esta mistura muitas vezes não dá para aprovar muitas coisas por unanimidade, muitas vezes é do próprio debate. Naturalmente, quando estamos a trabalhar, eu, por exemplo, neste momento estou a coordenar uma lei, não sei quando, se calhar quando isto for sair para a gravação já foi aprovada, porque isto está na fase final, que é a lei das comunicações eletrónicas, que é uma lei transversal para o futuro do país, que é transposta de uma diretiva europeia, e eu próprio estou a tentar trabalhar para que o Partido Socialista, mesmo tendo votos para isso, não fique sozinho na aprovação da lei, tentando levar, nomeadamente, o maior partido da oposição, sendo uma coisa transversal, e na história portuguesa, essencialmente o PS e o PSD que têm governado, colocar também apoio também do maior partido da oposição. Ou seja, e isso é um trabalho importante. Agora, qualquer lei, qualquer decisão da Assembleia da República tem efeito nos nossos cidadãos. O debate político muitas vezes é colocado até de forma... Tem um problema. Na Assembleia da República divide o seu trabalho em plenário, em todos os 230 deputados. Questões, realmente a pergunta mais populista é a pergunta que acaba por ter mais impacto. Mas, respondendo à tua pergunta, qualquer medida tem efeito prático nos nossos cidadãos. Se a Assembleia da República decidir uma lei sobre qualquer matéria tem impacto nos cidadãos, sobre as mais diversas matérias, desde matérias penais. A Assembleia da República está dividida, como disse, em comissões. A primeira comissão é uma comissão que trata essencialmente de assuntos. Isso tem a ver com a governança. Está dividida em 14 comissões e depois ainda pode ter outras, eu vou explicar. Está dividida em 14 comissões. A primeira comissão é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Legais e Garantias, é uma comissão de Justiça, de Administração Interna, de Constitucionalidades, é uma questão daquelas questões básicas do direito. Depois temos a segunda comissão, que é a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, com o nome do estudo. A terceira comissão é a Comissão de, tanto como recordo, de Defesa Nacional, é uma comissão também ela com o nome do estudo, dos assuntos de defesa, da Marinha, do Exército, da Força Aérea, a política de defesa é partido. Quarta comissão, uma comissão que existe obrigatoriamente em todos os países europeus, que é a Comissão dos Assuntos Europeus. É uma comissão que trata... transversal aos países europeus. É uma comissão que trata os assuntos de transposição de diretivas europeias, essencialmente. Também vai ouvir os comissários europeus, os deputados do Parlamento Europeu, todos os assuntos que têm a ver com questões europeias. A quinta comissão é esta, a primeira comissão que eu faço parte, é a Comissão de Orçamento e Finanças, que é a Comissão do Orçamento e das Finanças. A sexta comissão, que é a comissão que eu coordeno no Partido Socialista, é aquela que eu já disse, Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que é a maior comissão do Parlamento,
porque é uma comissão que agrega várias áreas muito diferentes, desde os fundos comunitários à economia e às infraestruturas, aos transportes. A 7ª comissão é uma comissão ligada à agricultura, às pescas e a essas matérias. A 8ª comissão é uma comissão de educação e ciência. A 9ª comissão é uma comissão ligada à área da saúde, também não do estudo. A 10ª comissão é uma comissão ligada ao trabalho, à segurança social e a sistemas. A 11ª comissão... São bastantes. São 14. A 11ª comissão... Os nomes podem não ser totalmente estes, mas as áreas são estas. A 11ª comissão é uma comissão de ambiente e energia, que é uma comissão ligada ao ambiente e à energia. A 12ª comissão é uma comissão essencialmente ligada à cultura, à juventude e ao desporto. Ligada à cultura, à juventude e ao desporto. A 13ª comissão é ligada à coesão, aos temas da coesão regional e aos temas das autarquias locais e da administração pública. Também são os temas dessa comissão. E a 14ª comissão é uma comissão mais interna do Parlamento, que tem a ver com a transparência e com os próprios procedimentos dos deputados e com a transparência do próprio processo dos deputados, os dados direitos dos deputados e dessas coisas. Ou seja, são 14 comissões permanentes que a Assembleia da República tem. Depois pode ter outras subcomissões, grupos de trabalho, que existem em várias comissões. E aí tem bastante... E aí tem depois ainda 10 para baixo. Por exemplo, a Comissão de Economia que o PPS tem uma subcomissão para os fundos comunitários. Sim. E depois tem grupos de trabalho específicos. Tem um grupo de trabalho para as comunicações eletrónicas, que eu coordeno, e tem um grupo de trabalho para a autoridade da concorrência. Ou seja, tem essas especificidades. E depois, além disso, tem a possibilidade da constituição de comissões parlamentares de inquérito. Muitas vezes tem muito impacto na comunicação social, porque tem um show-off, digamos assim, porque quando a Assembleia da República tem poderes judiciais de inquérito. São os primeiros assuntos e a Assembleia da República tem poderes judiciais. E, por exemplo, na Comissão de Inquérito das regras acessíveis aos produtores de eletricidade, foi algo que me deu muito gozo e muito trabalho na altura. E no fundo é isso. Dizer que é normal, todas as áreas são debatidas na Assembleia da República, todas as decisões influenciam os nossos cidadãos. Portanto, por mais que vocês, todos os deputados, sejam oriundos de partidos e com princípios e propósitos diferentes, quando aqui na Assembleia vocês se unem para trabalhar, é para o benefício único do cidadão, do povo português. Eu acredito que os 230 deputados, independentemente de discordar, independentemente do caso, por exemplo, da extrema-direita, existir um muro de mim para eles. Um muro que eu não posso concordar com partidos xenófobos, racistas, em que tratam as pessoas diferentes por questões que não ser questão como as suas origens, etc. Eu não estou disponível para esse debate. Mas independentemente disso, acredito que os 230 deputados da Assembleia da República defendem e têm como primeira obrigação defender o interesse público. Por isso, acho que essa é a principal obrigação dos 230 deputados e acho que é esse o papel que eles devem cumprir. Perfeito. Meu amigo Hugo, como deputado da Assembleia da República Portuguesa, o que você diria para um jovem que se sente como líder, mas que precisa agarrar um modelo e se inspirar? Como olhar para a política hoje? Como é que um jovem pode pensar num futuro como deputado ou num futuro numa carreira pública? O que você diria se você encontrasse um jovem aspirante, com várias vontades, interesses? Eu já fui. Exato. Qual seria hoje uma frase inspiradora para ele continuar? Estudar, trabalhar, desafiar-se aos seus próprios limites, não ter medo das lutas e dos combates e não esquecer uma coisa, que eu utilizo por vezes em discursos internos dentro do Partido Socialista. Não esquecer o que é que nos traz aqui, que é o bem público, como há pouco falar político. O que nos traz aqui é o bem público, o que traz aqui é uma tentativa do bem de todos. Eu
penso muitas vezes o seguinte, que no dia que chegamos ao partido, um partido político, queremos ser mais um, queremos ajudar, queremos colaborar. É a típica pergunta, posso ajudar? Posso colaborar? E eu há uns bons anos atrás, quando subi a sede do Partido Socialista de Tomar, e perguntei isso, posso ajudar? Posso ser mais um? Quando se está em locais de decisão, não esquecem esse espírito de ser mais um, estar para ajudar e estar para construir. Esse é o meu grande recado, digamos assim, aos jovens espíritos. E perceber que ninguém sabe tudo, estamos sempre todos a aprender tudo. Eu próprio estou sempre. Eu próprio E nós que que acabamos de fazer mais uma formação. Mais uma formação. Estamos a aprender, estamos a trabalhar, sempre a trabalhar para aprender. Nunca se sabe tudo. E como dizia no início da entrevista, da nossa conversa, o que me fez ir para aquela pós-graduação foi mesmo isso. O desafio. Saber no imediato, aquela certificação não vai abrir mais nenhuma porta imediatamente de fundo profissional, porque estou eleito para 4 anos enquanto deputado. Mas saber uma coisa, que saber sempre mais é sempre uma mais-valia. Com isso a gente finaliza a nossa entrevista. Amigo, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, o nosso projeto está apenas começando e o deputado aqui, Hugo Costa, conta não somente com a sua revisão no conteúdo riquíssimo que ele trouxe, mas também marque uma visita para conhecer a Casa dos Deputados. Até mais, até a próxima.